Olá Flávia, olá Ted, olá a todos. Hoje eu estou aqui para falar sobre saúde auditiva. Estou aqui com a fonoaudióloga Regiane Moreno. Regiane, hoje nós vamos falar sobre essa questão de perda auditiva que qualquer pessoa é suscetível, tanto criança quanto idoso, né? Existe aí a informação, muitas vezes a população pensa que isso só acontece com quem é idoso, mas quem é criança, inclusive os jovens de hoje usando fone, né, também estão sujeitos a essa perda, né? Sim, a perda auditiva ela pode ser desde criança, né, congênita, desde o nascimento, vir à adolescência e chegar à velhice, né? Então, hoje nós vamos mostrar um ouvido para a população, para estar identificando quais são os cuidados que tem que ter, que isso é muito importante, cuidar, prevenir. Eu acho que o mais importante da nossa vida, né, de tudo, é a prevenção. Então, assim, nós temos maus costumes, maus hábitos, e nós temos que deixar esses hábitos para trás e prevenir, né, para que não provoque uma doença, um problema pior, uma perda auditiva pior. E quem vai explicar pra gente como acontece essa perda ali dentro do ouvido é a fonoaudióloga Michele. Michele, então você tá com um protótipo aqui, né, de um ouvidão, um orelhão, né? Explica pra gente como essa perda auditiva acontece. Isso, vou mostrar aqui rapidamente. Deu para perceber aqui como que é o nosso ouvido, né? É claro que tá num tamanho um pouco aumentado, mas só pra gente ver aqui a nossa orelha, o conduto auditivo. Então o som vai estar entrando aqui dentro, tá? Vai estar passando aqui pelo tímpano e vai chegar lá na orelha interna, que é esse caracol aqui, tá? Que é exatamente o responsável pela nossa audição. Então é aqui que vai ser interpretado esse som, tá? Então o que que pode acontecer? Quando a gente tem uma perda auditiva e ela se torna permanente, aqui nesse caracol é que a gente vai ter essa perda. Ou seja, as células que estão ali dentro desse ouvido acabam morrendo devido a muita exposição ao som, devido a algumas doenças que acabam acometendo essa cóclea, né? E que pode estar gerando essa perda. Michele, isso só vai ser detectado através do exame auditivo mesmo? Isso, exatamente. Só através do exame auditivo, né? Mas um dos passos aqui que a gente está querendo mostrar é exatamente essa questão da prevenção, né? Que pode acontecer essa perda desde um nascimento. Por exemplo, né, uma má formação, então ali naquela cóclea não foi gerada normalmente, ou algum probleminha ali de orelha, de conduto, e que essa criança já venha a nascer com problema. Então essa detecção vai ser logo ali ao nascimento. Então já tem como fazer o teste da orelhinha e detectar se a criança tem perda ou não. Mas no decorrer da nossa vida, a gente pode ir perdendo a audição, tá? Ali com o quê? Uma infecção de ouvido, que vai ficando repetitiva, e isso ali na primeira e na segunda infância, né, de 10 até a adolescência, pode ficar permanente, né? E que muitas vezes os pais ou os familiares vai detectar o quê? Na escola, que a criança não está conseguindo aprender, não está conseguindo entender corretamente. E às vezes é ocasionado por questão de uma perda auditiva que está ali. Ô Michele, uma dúvida, né, muito comum que a população tem é em relação ao uso do cotonete. Como usar ele de forma correta para não prejudicar aí futuramente a audição? Isso. Um dos fatores, né, que geralmente o pessoal pensa é que tem que usar o cotonete todos os dias. E não, isso não é verdade. Na verdade, eu não deveria nem usar o cotonete. Por quê? O cotonete, ele vai acabar empurrando a cera, tá? Porque a cera, ela fica aqui, nesse canal, e ela vai escorrendo para que a gente limpe aqui, ó, aqui fora, bem no comecinho do conduto. Se a gente coloca o cotonete, ele vai empurrar essa cera e vai ocasionar uma rolha de cera lá no fundo. E essa rolha de cera pode causar uma perda auditiva mais transitória, que aquele momento você vai ter aquela sensação de ouvido tapado. Michele, então, né, acho que a dúvida, tanto minha quanto do pessoal de casa, é de que maneira, então, limpar o ouvido corretamente, sem usar cotonete? Só aí, né, na entradinha da orelha mesmo? Isso, é só na entradinha. Então, o ideal é no banho, né? Você vai passar ali o dedo molhado mesmo com água, só água. Também não vai pôr nada dentro do ouvido, que já falaram isso pra mim, que tá com sabão lá dentro. Não, não pode pôr nada. Então, só com água e no final do banho vai secar com a pontinha da toalha. Isso seria o ideal, para que a gente não passe lá pro fundo. Mas se ainda tem um hábito, eu não consigo fazer com a toalha, posso usar o cotonete? Pode, mas como eu referi no começo, só na portinha, só no comecinho ali da orelha, não pode pôr lá no fundo. Michele, então explica pra gente de que forma as pessoas podem prevenir e cuidar da saúde auditiva, né, para futuramente não ter um problema. Quais as dicas que você dá e mudanças que podem acontecer aí durante o dia
para que a gente não sofra futuramente. Isso. Uma das mudanças, assim, primordiais seria o excesso de barulho, né? O mundo hoje está muito barulhento e é de uma forma geral. É o trânsito que está excessivo, né? Dentro de casa, às vezes tem muito ruído e hoje os jovens usam muito fone de ouvido. O tempo todo tá ali. Já tem o barulho do trânsito na rua, no ônibus, e aí eles tentam abafar através do fone de ouvido. Isso vai cada vez prejudicando mais, tá? Essa questão da exposição excessiva ao barulho, né? Seja ali no dia a dia, seja no trabalho. Às vezes tem muita gente que trabalha no ruído. Se você trabalha numa empresa grande, já é obrigada a usar o protetor auditivo. Mas se você é um trabalhador informal, por exemplo, um pedreiro, um carpinteiro, alguém que trabalha ali de forma informal, eles esquecem de cuidar da questão auditiva e acabam tendo uma perda auditiva por conta da exposição excessiva de ruído no seu ambiente de trabalho. Como a gente disse, tem que se cuidar e tem que se cuidar muito, porque uma vez que perdeu a audição, infelizmente não tem como voltar, né? Não, não tem mesmo, tá? Tem outras questões também ali mais na terceira idade, que são a saúde também, tá? A gente pensa que a audição não está envolvida com o resto do corpo, mas está sim. Então, uma delas é a diabetes, a pressão alta, outros probleminhas hormonais como tireoide, que acabam envolvendo e afetando diretamente a audição. Então, se você tá com a diabetes lá em cima, isso vai acabar piorando mais ainda a sua saúde auditiva. Excesso de medicamento, que a gente tem muitos medicamentos tóxicos, né? E hoje, a gente tem muito hábito de usar medicamento por usar. Ai, doeu um pouquinho, olha, o ouvido já passa um antibiótico. E não deve, porque isso em excesso também vai prejudicar a nossa saúde auditiva.